Fala galeritos, fala galera, quem tá falando aqui é o Valmir. Eu trabalho como Agile Testing Coach na Thaler, ateliê de negócios digitais. E há algum tempo eu venho me interessando por um assunto que se chama Visual Regression Test, testing ou testes visuais de regressão ou simplesmente revisões visuais, testes visuais. E esses testes visuais, eles vêm com o intuito de atender, de resolver o seguinte problema, que é, hoje em dia, além da gente fazer testes a nível de unidade, testes de integração e os famosos testes end-to-end, que são os testes que interagem com a aplicação, com a interface gráfica da nossa aplicação, como se fosse um usuário real usando a aplicação. Com o advento aí dos smartphones e diferentes dispositivos que conseguem acessar a tua aplicação, a gente acaba tendo que se preocupar com testes também visuais, porque a gente vai ter pessoas diferentes acessando nossa aplicação a partir de dispositivos diferentes, que utilizam sistemas operacionais diferentes, que utilizam navegadores diferentes, certo? E acontece durante o desenvolvimento que uma certa funcionalidade funciona ou se apresenta visualmente de uma forma em navegadores mais modernos, por exemplo, e em um navegador mais antigo o estilo visual da aplicação fica quebrado. Mas as funcionalidades da aplicação não deixam de funcionar por causa que o estilo está quebrado, por exemplo. Então, um teste automatizado que vai se propor a testar somente a funcionalidade, ele vai passar, mesmo que a tua aplicação esteja com o estilo visual quebrado. Então, o Visual Regression Testing, ele se propõe a resolver esse problema, de tu unificar os teus testes automatizados end-to-end com um momento onde tu vai fazer uma verificação visual para entender se aquela aplicação está quebrada ou não. Dentre os meus estudos aí, eu já experimentei uma ferramenta onde o processo é totalmente automatizado, ou seja, tu tem... Como é que funciona, né, esse conceito de Visual Regression Testing, antes de mostrar para vocês aqui mão na massa. Ele funciona da seguinte forma. Tu tem uma screenshot da tua aplicação, que é uma base de comparação. Okay? No momento da execução dos testes, que vão abrir o navegador, acessar a aplicação e interagir com a tua aplicação, ele vai bater screenshot daquele momento e vai comparar com a screenshot base. Se ele achar alguma diferença, o teste vai falhar ou passar. Né? Se ele achar as duas imagens forem iguais, o teste vai passar. Se ele achar uma diferença, o teste vai falhar. A primeira experiência que eu tive trabalhando com Visual Regression Testing, na verdade experimentando, foi exatamente um framework, digamos assim, ou algumas bibliotecas que combinadas resolviam o problema dessa forma. Mas eu fiquei muito interessado quando eu conheci o Visual Review, que vocês podem acessar através dessa URL aqui, que é uma aplicação da Shebia. E o Visual Review, ele tem uma ideia onde existe um momento durante o ciclo de desenvolvimento onde vai haver uma intervenção visual. Ou seja, independente se o conceito é o mesmo, tu vai ter uma screenshot de comparação, que a primeira vez que tu rodar os testes, tu vai definir elas como a base, e nas próximas vezes que tu rodar, se ele não encontrar nenhuma diferença, o teste passou. Se ele encontrar alguma diferença, no Visual Review, se ele encontrar alguma diferença, ele não vai falhar o teste. Ele vai deixar tu fazer uma revisão visual e então tu poder decidir se o teste passou ou falhou. Porque às vezes houve realmente uma alteração visual na aplicação, uma nova funcionalidade, colocaram um novo botão, mudaram o menu, alguma coisa assim, e tu tem que entender que não, agora a aplicação tem essa nova cara.
e ele vai daí começar a usar esse como base, descarta a última base, continua fazendo comparações ao longo da evolução da aplicação. Então, eu escrevi 2 posts sobre a integração do Visual Review com o Protractor, visto que eu venho trabalhando com desenvolvimento de testes end-to-end com o Protractor há mais ou menos 1 ano. E aí agora eu estou começando a integrar o Visual Review com ele, para os nossos processos de desenvolvimento de software a gente ter mais qualidade ainda nas nossas entregas, certo? Então eu tenho aqui, vocês podem acessar no meu blog Talking About Testing, tem os 2 últimos posts são sobre o Visual Review com Protractor, um mais explicando os conceitos e um outro mão na massa, onde eu explico passo a passo como que as coisas funcionam, ok? Então vamos para o mão na massa. Eu estou aqui com o ambiente já todo pronto para mostrar para vocês uma demonstração. Eu estou com o WebDriver rodando para rodar os meus testes com o Protractor. Eu estou com o Visual Review rodando, e o Visual Review rodando ele é exibido para mim da seguinte forma, com essa seguinte interface. Minha lista de projetos, certo? Eu estou com a minha aplicação que eu vou testar rodando, que é o novo site da Thaler. Está rodando aqui no meu ambiente local também, certo? E noite passada a gente estava fazendo alguns últimos ajustes no novo site da Thaler, e dentre eles surgiu um ajuste que me fez pensar em como eu podia demonstrar o Visual Review rodando e nos fazendo ter que tomar essa decisão se o teste vai passar ou falhar. Enquanto a gente estava montando o site, a gente teve que colocar essa imagem aqui do case nosso de desenvolvimento e a imagem do nosso produto. E a primeira vez que eu fui fazer isso, eu pedi para o nosso designer me mandar as imagens, ele me mandou as imagens e eu coloquei, e eram imagens.jpg. Porém, logo depois, ele analisou visualmente, manualmente, né? A gente abriu o site e tal, e ele olhou e falou, tá aparecendo uma borda aqui ou em volta dessa imagem que não devia estar aparecendo. Eu vou exportar essa imagem como PNG e daí tu sobe de novo lá pra gente, que é a PNG que vai ter que ficar. Daí a gente colocou a PNG e melhorou o visual, ficou assim como está sendo exibido agora. Mas daí eu percebi que a gente podia exatamente fazer essa situação para vocês verem o Visual Regression acontecendo, certo? Então eu vou rodar, eu tenho um teste para essa demonstração, que na verdade é um teste que eu escrevi ele com Protractor. Para quem acompanha sabe que eu venho escrevendo, além de estar trabalhando com desenvolvimento de testes com Protractor, eu tenho desenvolvido bastante conteúdo, tanto no site da Thaler quanto no meu blog, sobre testes automatizados com Protractor. Então, se vocês têm interesse, sugiro darem uma olhada nesse conteúdo todo que já existe. Inclusive, tem uma série em vídeos. E esse teste aqui, ele simplesmente foi feito para verificar essa regressão visual. Então eu simplesmente vou acessar o site da Thaler, o novo site da Thaler, o novo site da Thaler, e vou tirar uma screenshot que eu vou chamar de homepage, ok? Então eu vou rodar esse teste para vocês entenderem como é que funciona. Então ele está acessando a aplicação no meu ambiente local, vai bater screenshot e fechar a aplicação. Tá aqui, ó, rodou um teste, 10 segundos, não teve nenhuma assertion e era isso. Ok? Agora eu vou acessar aqui a aplicação do Visual Review, tá? Mais detalhes de como fazer rodar tem nesse post aqui, mão na massa, ok? Então eu vou acessar, eu dei um nome no meu arquivo de configurações do Protractor aqui, de Thaler Website para o meu projeto e de Visual Review Test Suite para a minha suite de testes. Então é exatamente essa informação que eu preciso para acessar aqui através da interface. Na minha lista de projetos eu vou acessar o Thaler Website e vou acessar a Visual Review Suite. E daí aqui está a minha última execução, 00:42.
certo? E 53 segundos. Vou acessar aqui, tá aqui a aplicação. O site da Thaler, a screenshot dele inteirinha, ok? Digamos que essa fosse a primeira vez que eu fosse rodar esse teste, ele ia deixar eu dizer se esse teste foi aprovado ou se ele foi rejeitado. E eu vou dizer que ele foi aprovado, e quando eu falo que essa aqui isso aqui visualmente está exatamente como eu queria. Então, essa screenshot desse exato momento que ele bateu passa a ser a screenshot que vai ser utilizada como base para os outros testes, ok? Então, agora a gente vai fazer a alteração na aplicação. Para vocês verem do que eu estou falando. Então tá, eu vou acessar aqui através do Atom o projeto. E aí eu vou procurar pelos nossos cases. Certo? Então aqui, ó, no index.html eu tenho as imagens que estão sendo exibidas lá. E elas, como eu falei para vocês, são um .png. Na mesma pasta onde tem esse .png, eu já deixei preparado um .jpg. Então eu vou simplesmente alterar o arquivo para ele procurar, para ele subir a aplicação com esse arquivo em vez do PNG, ok? Então agora, se eu acessar, se eu rodar os testes novamente, ele vai bater screenshot, vai comparar com a anterior e deve me mostrar a diferença. Então tá lá, ele rodou o teste, 13 segundos, um teste, nenhuma assertion, beleza. E agora eu vou voltar aqui para o Visual Review, e ele está aqui, ó, última execução, meia-noite e 46, exatamente o horário de agora. Aí eu vou acessar ele. Eu preciso reiniciar a aplicação, visto que eu fiz essas alterações. Então eu vou derrubar a aplicação aqui, vou subir ela de novo, porque eu esqueci desse detalhe. Tá subindo. A princípio, subiu. Então ele acessou a aplicação, está carregando, carregou, vai bater screenshot. Beleza, rodou o teste, 14 segundos, tá rodando lento esse cara, está rodando. E aqui meia-noite e 47. E aí, ó, vocês podem ver a tal da diferença. Quando ele acha uma diferença visual, ele pinta de vermelho. E aí que vocês conseguem ver que tipo, ele achou uma diferença exatamente no arquivo que eu modifiquei, certo? E além disso, ele traz aqui, ó, a opção de eu ver as diferenças, ou o que eu quero estar vendo. O arquivo baseline, que é o arquivo de comparação, ou o arquivo do build, o atual. Né? E daí eu posso pegar e tirar aqui o show diff, e eu consigo ver exatamente a diferença. Ó. Aqui no baseline ele tem uma sombrinha cinza no final, e no atual ele está branco, certo? Então eu falo, ó, na verdade era para estar com fundo com a sombra mesmo. Então essa screenshot aqui
foi reprovada. Digamos que essa screenshot, houve uma alteração e essa alteração era prevista, eu venho aqui e aprovo a screenshot. E daí essa screenshot passa a ser a nova base. Nesse caso, essa screenshot foi reprovada. Então agora eu vou pegar aqui, e visto que a minha screenshot foi reprovada, ou seja, eu gerei um bug, eu vou desfazer o que eu tinha feito, certo? E eu vou derrubar a aplicação e vou subir ela de novo. Acho que nem precisava, acho que nesse caso ele tinha conseguido subir de novo, mas para descargo de consciência vamos fazer isso. Beleza, subiu a aplicação, vou rodar os testes de novo. Vai abrir o navegador, vai acessar a homepage do site, vai bater screenshot para mim. Então agora rodou mais rápido, 8 segundos. E aí eu vou lá, na interface do Visual Review, meia-noite e 49. Tá lá, ó, visto que ele não achou nenhuma diferença, ele já passou o teste. E ele já começou a usar essa aqui como uma base. Ou, na verdade, como não teve alteração nenhuma, a screenshot é exatamente a mesma. Então, ó, daí ele não pinta nada de vermelho mesmo, marcando show diff. Na verdade, ele mostra aqui, ó, uma porcentagem de diferença. Então, eu vou voltar nesse cara aqui, ó. Você vê que ele achou 7,77% de diferença no site como um todo, que é exatamente a questão das imagens, certo? Então tá, galera, a ideia desse vídeo era isso, é bem basicão, mas é algo que eu estou começando a experimentar. Eu vejo que isso pode trazer um ganho bastante grande na entrega de software com mais qualidade, não só de funcionalidade, ok, mas também de interface visual, que faz a diferença, né? Detalhes que fazem a diferença. Então, a ideia era mostrar isso daí. Se vocês curtirem bastante e divulgarem esse vídeo aí, eu estou planejando fazer daí um Hangout on Air para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. Vocês podem me encontrar através do meu blog, o talkingabouttesting.com. Tem informações aqui de contato, então eu deixo aqui como ponto de contato para vocês. E até a próxima. Falou!